Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é. Estamos começando mais uma semana de Como é que é olímpico. Vamos falar aqui dos Jogos de Paris. E hoje vamos falar sobre o ouro da Rebeca Andrade e também vamos falar sobre a regra de gênero para os esportes estabelecida pelo Comitê Olímpico Internacional. E para falar de tudo isso, nós convidamos novamente aqui o André Fontinelli, diretamente de Paris. André, seja bem-vindo novamente ao Como é que é. Obrigada por ter vindo de novo. Você me ouve bem? Sim, estamos te ouvindo perfeitamente. André, eu queria começar, como eu falei aqui, vamos falar da Rebeca Andrade. Acho que não tem como não começar o programa de hoje falando desse segundo ouro do Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. A Rebeca leva esse ouro e é a maior medalhista da história do Brasil, né? Queria que você contasse um pouquinho como é que foi acompanhar a competição e um pouquinho da trajetória da ginasta, por favor. Foi um dia histórico, né, Priscila? Um dia histórico para todo mundo que acompanha o esporte olímpico brasileiro, que viu a evolução. Tudo bem, a Rebeca já é uma realidade, foi campeã olímpica em Tóquio, mas a confirmação no confronto direto com a Simone Biles, que é considerada a maior ginasta de todos os tempos, ganhar a medalha de ouro da forma como ela ganhou no solo hoje, de fato é um feito que enche de orgulho os brasileiros, fruto de um trabalho longo da ginástica artística brasileira e, sem dúvida, um dia que vai passar para a nossa história olímpica, né? Um recorde de medalhas por um atleta brasileiro, recorde que a gente espera não fique por aí, mesmo a Rebeca dizendo que vai baixar um pouco o ritmo agora no futuro, em função do sacrifício que ela fez com o corpo dela ao longo dos anos, mas o que ela já fez pelo esporte brasileiro já coloca ela no panteão dos grandes nomes da história do esporte brasileiro, como Pelé, Ayrton Senna, Maria Esther Bueno, Gustavo Kirten e poucos outros, na verdade. Como eu disse, ela é uma das maiores medalhistas, com 6 medalhas, né? 2 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. Na sequência, nós temos, com 5 medalhas, o Robert Scheid, da vela, e Torber Gael, também, da vela. Com 4 medalhas, o Serginho do vôlei, o Isaquias Queiroz da canoagem e o Gustavo Borges da natação. Então, Rebeca Andrade entra aí nesse ranking aí como a maior medalhista, né, do Brasil. Importante a gente registrar isso. Exato, Priscila. E num esporte que é um dos esportes mais nobres da Olimpíada, né, em termos de audiência na televisão, em termos do interesse que desperta no público, a ginástica... Eu acho que o torcedor mais jovem brasileiro está mal acostumado, porque quem é um pouco mais velho como eu lembra que a ginástica era playground das grandes potências olímpicas, a antiga União Soviética, a atual Rússia, que praticamente não está participando, são poucos os atletas russos em função da questão da guerra contra a Ucrânia. Os Estados Unidos, que desde os anos 80 se tornaram uma potência na ginástica, a Romênia, a China, o Japão, mas o Brasil nunca sonhou em figurar como uma das potências. E a medalha de bronze que já conquistou aqui em Paris, na prova por equipes feminina, é um indício mais forte dessa evolução. A gente espera que esse trabalho continue sendo feito, que o Brasil continue a revelar novos nomes, né? A Rebeca falou disso na entrevista coletiva depois da medalha de ouro, e que a ginástica continue a ser um esporte que nos dê medalhas, né? Porque antes, de fato, a vela, como você mostrou aí, era um esporte que nos dava medalhas em Olimpíadas seguidas. Só que é um esporte praticado por poucos, é um esporte de elite, que é difícil de massificar. A ginástica tem potencial para revelar nomes no Brasil inteiro. Você vê que a equipe brasileira é formada por atletas de origens diferentes, a Rebeca de Guarulhos, a Jade do Rio de Janeiro. E isso é muito legal, é um esporte que pode trazer muitas medalhas para o Brasil no futuro e como brasileiros de todos os estados, né, e de todas as origens. Sim, eu não posso deixar aqui de registrar, nós comemoramos aí a Bia Soares, né, na semana passada, ganhando o primeiro ouro, uma mulher negra, e hoje, novamente, uma mulher negra ganhando a segunda medalha de ouro do Brasil. Então, dá muito orgulho, né? André, eu queria agora que você falasse, vamos voltar um pouquinho ali no final de semana, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quais foram aí os destaques do fim de semana, daqui a pouco a gente fala dessa segunda-feira. Mas o que você destaca aí que passou no final de semana? Olha, o que a gente teve foi um pouco de polêmica aqui, né, por conta do Rio Sena. Nos primeiros dias da Olimpíada nós tivemos essa questão se o Rio ia ou não sediar as provas de natação do triatlo e a maratona aquática, que ainda vai ocorrer mais para o final dos Jogos, na quinta e na sexta-feira. E essa questão voltou à tona desde ontem, porque
na véspera da realização do revezamento misto do triatlo, que foi hoje de manhã, uma atleta da Bélgica desistiu da prova e a notícia que circulou é que ela tinha sofrido uma infecção intestinal por conta da prova de natação do último dia 31, e também isso teria acontecido com uma atleta da Suíça. E isso levou muitos questionamentos hoje em relação ao comitê organizador. A prova do revezamento misto do triatlo foi mantida para hoje de manhã. Segundo os organizadores, a qualidade da água do Rio Sena, em termos de coliformes fecais, permitia a realização dessa prova, e a prova acabou ocorrendo. Os atletas, claro, eles estão aqui na Olimpíada para competir, então eles evitaram polêmica, mas continua essa discussão, se realmente deveria ter sido autorizado ou não, porque a qualidade estava muito limítrofe. Hoje nós tivemos também um outro grande momento dos Jogos. Eu estou aqui no Stade de France, na tribuna de imprensa, onde acabamos de assistir o Armand Duplantis, da Suécia, quebrar o recorde mundial do salto com vara. Ele que é o fenômeno do atletismo mundial, um sueco de 24 anos que já bateu várias vezes a marca do salto com vara. Hoje conquistou a medalha de ouro saltando 6,25 metros, que é uma marca extraordinária, se você pensar que 40 anos atrás, quando o Sergei Bubka, o ucraniano, saltou 6 metros, já foi considerado um feito quase impossível. E ele chegou hoje a 6,25 metros aqui, inclusive quebrando o recorde olímpico que pertencia ao Thiago Braz, do Brasil. Lá nos Jogos do Rio, no Engenhão, em 2016, ele saltou 6,3 metros. E o Duplantis hoje, depois que ele passou de 100 metros, já estava dos 6 metros, ele já estava com a medalha de ouro garantida. Foi para o recorde olímpico, saltou 6,10 com facilidade na primeira tentativa, e depois, como se fosse um roteiro de cinema, ele pediu para elevar o sarrafo a 6,25, o recorde era dele de 6,24, quebrado esse ano em abril, e na primeira tentativa ele não conseguiu, na segunda não conseguiu, e na terceira e última chance ele quebrou o recorde, e o público aqui no Stade de France foi o delírio. Foi um dos grandes momentos dos Jogos, comparado com outros grandes momentos, como as medalhas na natação da Kate Ledeck, né, que foi o grande nome, e do Marchand, francês, que também brilhou aqui nas provas de natação, conquistou 5 medalhas e fez a alegria dos franceses, se tornou o maior orgulho da natação francesa. Vamos agora falar sobre o tema, né, do programa de hoje. Eu queria que você, antes, contextualizasse, antes da gente entrar ali sobre as regras, né, de gênero que o COI tem estabelecido, eu queria que você dissesse pra gente, contextualizasse qual foi a polêmica envolvendo as pugilistas do Taiwan, né, a Li Yuting, e a argelina, né, a Imane Khalif. Conta pra gente o que foi essa polêmica. Essa polêmica, Priscila, se tornou maior dos Jogos Olímpicos aqui em Paris, um pouco por conta do mundo que a gente está vivendo muito polarizado e das redes sociais. Isso começou com uma briga entre o Comitê Olímpico Internacional e a Associação Internacional de Boxe, que normalmente deveria ser quem organiza o torneio de boxe olímpico. Só que o COI está brigado com a IBA, né, que é a associação, e decidiu tomar para si a organização do boxe olímpico. Então, ao contrário dos outros esportes, a natação é organizada pela Federação Internacional de Natação, o atletismo é organizado pela Federação Internacional de Atletismo. No caso do boxe, aqui nos Jogos Olímpicos, isso desde a edição anterior em Tóquio, é o próprio Comitê Olímpico Internacional que cuida. Então, além de cuidar, o COI não aceitou determinadas decisões que a Associação Internacional de Boxe vinha tomando. Uma delas foi essa questão de gênero. No ano passado, durante o Campeonato Mundial de Boxe Amador, que foi disputado na Índia, essas duas pugilistas que você mencionou foram excluídas da competição, no meio da competição, pela Associação Internacional, alegando que haviam sido feitos testes de laboratório não muito bem explicados e que elas não cumpririam os critérios de gênero estabelecidos pela associação. Pois bem, o Comitê Olímpico Internacional decidiu ignorar esses testes que a Associação Internacional fez e usar como critério para aceitar a inclusão da Li Yuting de Taiwan e da Imane Khalif da Argélia, o gênero que consta do passaporte delas. A questão de gênero, há muitos e muitos anos, é complicada no esporte, porque tem alguns atletas que se encontram em situações um pouco ambíguas, um pouco cinzentas, digamos, que era o que antes se chamava de intersexuais, agora é usada uma sigla, né, DSD, para definir essas situações em que algumas pessoas têm características genitais dos dois sexos, dos dois gêneros. Então,
isso leva a situações de muito sofrimento para os atletas. Antigamente, o COI fazia um teste de feminilidade, que era inclusive um teste visual para decidir se a atleta poderia ou não competir na categoria feminina. Isso era bastante humilhante para os atletas. E desde o ano de 1999, o COI decidiu abolir esse tipo de teste. As situações são tratadas de forma mais humana por conta disso. E eu acho que o COI tomou a decisão certa em permitir que essas atletas compitam, porque o que o COI afirma não são trans, não são intersexuais, não são homens, são mulheres. E se o passaporte delas diz que elas são mulheres, essa é uma frase, inclusive, que o Thomas Bach, presidente do COI, usou, se elas nasceram mulheres, foram criadas como mulheres, competem como mulheres, têm como gênero no passaporte que são mulheres, então para nós elas são mulheres. E o problema é que nós estamos numa época de muita polarização e isso transbordou da esfera esportiva para a esfera política. Sim, e como você falou, qual que é, né? Vamos só recapitular aqui, qual que é a regra específica estabelecida aí pelo Comitê Internacional Olímpico para essa regra de gênero? Explica pra gente. O COI, ele adota as regras que cada federação adota. Então, quem compete na categoria masculina ou feminina na natação é a Federação Internacional de Natação, a Federação Internacional de Ginástica e assim por diante. O que ocorre é que, como o COI assumiu para si a organização do boxe olímpico, ele teve que adotar um critério e decidiu adotar o critério mais simples. Em vez de fazer testes, em vez de criar algum outro tipo de verificação, adotou simplesmente o critério que consta do passaporte. Eu acho que é uma decisão humana, é uma decisão importante. Houve alguma reação negativa dentro do meio do boxe, algumas delegações ameaçaram protestar contra a presença das duas, mas a maioria tem aceitado, tem entendido que essa é a decisão mais correta e agora tanto a Kelif quanto a Lin Yuting garantiram medalha, vão disputar as semifinais das suas categorias de peso. Então a polêmica promete continuar por mais alguns dias e a gente apenas espera que não prejudique a vida de dois seres humanos que não merecem serem arrastados para uma discussão de redes sociais em que as pessoas estão pouco preocupadas com o lado humano e mais preocupadas em promover suas agendas políticas. Sim, inclusive, André, você até publicou uma matéria aqui no jornal falando, né, dessa guerra, né, que esse caso virou uma guerra entre o COI e a Associação Internacional aqui do Boxe, né, como você explicou aqui pra gente. Agora, teve um caso específico que foi com a boxeadora italiana, né, uma luta ali da Kelif com a italiana. Eu queria que você lembrasse pra gente, né, que caso que foi esse, né? O que aconteceu nessa luta, né? A boxeadora italiana desistiu, né, de lutar com a Naima Ise. E o que a italiana disse sobre o caso e o que a própria Angelina disse sobre o caso? Na primeira rodada, entre as duas houve esse combate, né, entre a Imane Khelif da Argélia e a Angela Carini da Itália. A italiana levou um direto no nariz, com apenas 46 segundos de luta e abandonou a luta, afirmando logo em seguida que o seguinte, mais ou menos textualmente, ela disse: eu estou acostumada a treinar com homens, mas eu nunca levei um soco tão dolorido quanto esse. E bastou isso, foi o estopim de toda a confusão. Até a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que é de ultradireita, interveio no caso dizendo que homens não devem competir contra mulheres. Isso levou o Comitê Olímpico Internacional a reagir, a esclarecer que nunca se tratou de um homem competir contra uma mulher, mas o estrago já estava feito. A polêmica se tornou mundial. A própria italiana pediu desculpas no dia seguinte em entrevistas, falou que não tinha nenhuma intenção de que causasse algum sofrimento para a adversária, que desejava o melhor para ela. A Kelif, na luta seguinte, ganhou e saiu chorando do ringue, passou chorando pelo corredor de entrevistas, disse que tinha ficado muito abalado com a situação, e o próprio Comitê Olímpico Internacional disse que vem dando acompanhamento a ela e à delegação argelina. O pai da Kelif também disse que as pessoas estavam sendo injustas com a filha dele, e vamos ver nos próximos dias o que acontece, se a Imane Khelif chega até a decisão da medalha de ouro, se a Lin Yuting chega também, porque realmente ainda vai continuar alguns dias essa polêmica.
Sim, é como você falou, ainda tem lutas aí pela frente, a gente continua acompanhando aí essa cobertura no site da Folha. André, agora eu queria que você contasse um pouco de uma experiência que você teve. Você, né, publicou uma matéria aqui na Folha, né, contando aí da sua experiência para participar do Quadrado do Torcedor. Eu queria que você explicasse para a gente o que é o Quadrado do Torcedor e qual foi a sua experiência aí de participar. É o seguinte, Priscila, os franceses estão muito preocupados em ter a melhor atmosfera, o melhor clima de euforia na torcida, nas arquibancadas. Então eles inventaram em todas as arenas, em todos os estádios, tem aqui no Stade de France, tinha lá na ginástica, aquilo que eles chamam de quadrado do torcedor. É um espaço dentro da arquibancada em que eles distribuem bandeiras da França, aqueles leques que você bate de papelão para fazer barulho, em que eles procuram criar o melhor clima possível para os atletas franceses, uma torcida organizada, digamos assim. E quem comprou ingresso para as provas e para as competições aqui concorria a um sorteio para, em algumas competições, fazer parte desse quadrado. E eu ganhei esse ingresso e aí fui com minha família para ver como é que era lá na prova do ciclismo de estrada. A gente foi até a largada, mas na verdade não tinha muita gente na largada. A coisa estava mais concentrada mais tarde, na chegada, porque a prova de ciclismo de estrada dura 6 horas, é muito longa. Então, quando a gente chegou, tinha muito pouco torcedor francês, na verdade. Não foi uma experiência tão extraordinária quanto a gente imaginava que fosse. Estava um pouquinho desanimado, mas foi divertido. Foi divertido estar ali no meio da torcida, ver a largada da prova de ciclismo de estrada. Estava um pouco confuso, os voluntários não sabiam nem explicar onde ficava esse quadrado dos torcedores, até porque a prova de ciclismo só é disputada 2 vezes na Olimpíada, né? Uma masculina, uma feminina. Se fosse aqui, por exemplo, no Stade de France, que tem todo dia, tem um setor específico designado para o quadrado do torcedor, então suponho que os voluntários vão saber explicar melhor. Mas não era o caso, então foi uma experiência divertida que eu procurei contar da forma como eu vivi. E eu acho que é uma boa ideia. Eu acho que até na Olimpíada do Rio fez falta um pouco, em algumas situações, uma torcida organizada um pouquinho mais animada. Sim, quem quiser conferir o texto do André tá lá no site da Folha, você confere ali o depoimento dele aí, contando um pouquinho mais aqui do que ele contou aqui pra gente. E André, eu queria finalizar pedindo para você falar aí quais são os destaques de amanhã, o que a gente pode esperar dessa terça-feira aí nos Jogos Olímpicos? Olha, Priscila, para o Brasil vai ser uma tarde muito movimentada, né? Porque nos coletivos a gente tem muita coisa. Temos de manhã o vôlei, né? Contra a República Dominicana, o vôlei feminino, já pelas quartas de final. Jogo importantíssimo. Temos o futebol feminino, né? O feminino se classificou, enfrentando a campeã mundial Espanha às 9 da noite lá em Marsella, sem a Marta, que está suspensa por cartão vermelho. Mas um jogo que dá muita esperança para a torcida brasileira depois da vitória sobre o time da casa, a França, nas quartas de final. Nós temos também o handebol, o Brasil enfrenta a Noruega, e também outro jogo muito interessante. O Brasil, no basquete masculino, enfrenta o Dream Team dos Estados Unidos. Sim. O Dream Team de LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry. É um jogo que, embora o Brasil tenha pouquíssima chance de ganhar, evidentemente, o basquete não é como futebol, decidido no seu lance, então é muito mais raro ter zebra, mas é um jogo que todo mundo vai acompanhar com muito interesse. Não é todo dia que o Brasil enfrenta os Estados Unidos no basquete olímpico, ainda mais com um dos times mais fortes que os Estados Unidos trouxeram para uma Olimpíada desde o famoso Dream Team original da Olimpíada de Barcelona em 92. E aí nós temos algumas outras coisas, né? Nós temos Rodrigo Pessoa na final dos saltos, né? Na equitação, que vai ser bem cedo, né? No Brasil vai ser de madrugada ainda, daqui a pouquinho, às 5 da manhã. Enfim, um dia que promete ser bem interessante para o torcedor brasileiro. À medida que a Olimpíada se aproxima do fim, os esportes coletivos começam a atrair o interesse. Os esportes coletivos, né, que tem etapas, né, então mais para o finalzinho das Olimpíadas que começam a ter aí as disputas já das medalhas, né. Muito bem, amanhã a gente tem bastante coisa para acompanhar, vamos torcer aí para ver mais medalhas do Brasil para a gente comemorar, né, André? André, muito obrigada, viu, por ter vindo novamente aqui no Como é que é, nessa semana aqui desse Como é que é especial olímpico. Uma boa cobertura aí para você nesse restinho aí de Olimpíadas. Obrigada, viu? Obrigado, Priscila. Um bom trabalho a todo mundo aí da TV Folha e do Como é que é. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã vamos continuar aqui com o Como é que é Olímpico. Espero vocês. Tchau, tchau.